Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho novamente falar do Evangelho de Jesus nessa casa que já é tão querida do meu coração, né? Então, muito obrigada pelo convite. E, então, quando eu fui convidada para falar sobre o tema, imortalidade da alma, logo me veio assim à mente que falar desse tema, então, é também falar de valorização à vida. Aí me chega um desafio. Como a gente falar de gratidão, como dizer, na verdade, da gratidão que precisamos cultivar por todos aqueles que nos auxiliaram direta e indiretamente a nos mantermos de pé, íntegros, física, moral e espiritualmente. Falar de imortalidade da alma é falar também de gratidão. Então, como responder à altura das expectativas que criamos para nós mesmos em relação a todos aqueles planos de vir a ser que nós puxamos para as nossas vidas, né? Como falar da gratidão aos que nos precederam, pai, mãe, irmãos, avós, familiares, conhecidos, anônimos. Sim, não abortamos aqui a nossa revelia. Nós não estamos, nesse presente momento, por acaso ou contra a nossa vontade. Todos nós pedimos para estar aqui, agora, com essas pessoas que estamos nesse momento. Todos aqueles com quem nós nos relacionamos têm um papel assim tão preponderante de despertar a nós, ou melhor, de nos despertar para a espiritualização. Né? Então, como pode passar, Igor? Oh, desculpa, Paulo, João Paulo. Então, como falar, então, da nossa história? Eu acredito que uma pessoa que pode falar bem, descrever bem a forma como a gente se sente quando a gente vai falar de gratidão, de imortalidade da alma, é Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aqui vem novamente aquela lista com o nome de mãe, de pai, de irmãos, filhos, professores, conhecidos e anônimos. A gente deve a todas essas pessoas porque foram elas que nos ajudaram também a chegar até aqui. E aí ele vai dizer, então, que nós devemos, então, a essas pessoas. E ele vai, durante essa carta, ele vai desenvolvendo a sua fala, o seu pensamento, aprofundando, e quando chega lá por volta lá do capítulo 8, ele vai dizer assim, que nós devemos, então, muito mais do que nós imaginamos. E ele nos faz entrever que a nossa dívida não é um tipo não é um tipo de dívida qualquer, né? Ele diz que, de maneira que nós somos devedores, não à carne. Ora, se a gente não consegue, então, saldar essa dívida em espécie ou em matéria, eu mesma só posso imaginar que a gente se deva uns aos outros em amor, assim como a todos aqueles outros que vieram antes de nós. Então, é uma forma também da gente pensar: por que será que nós estamos aqui agora? Por que que eu digo que não foi a nossa revelia, que não foi ao acaso? Não, porque se nós nos devemos em amor, é um movimento também de amor, de muita amorosidade, de muito cuidado, de muito zelo, que faz com que nós estejamos aqui nesse momento. E aí eu gostaria que o Igor, desculpa, o João passasse para a gente o próximo, e aí talvez por isso, né, pelo fato da gente se dever uns aos outros em amor, talvez por isso cada um
que a gente encontra, e ao seu modo, ele tende a nos impulsionar na senda da evolução. Assim, eu creio que falar de mortalidade da alma é falar de todo o legado que a espiritualidade amiga nos empresta por acréscimo de bondade e misericórdia, a fim de que possamos concretizar aqueles sonhos de vir a ser que nós temos, como eu disse anteriormente. Assim, é necessário também, quando a gente pensa, quais são os meus sonhos? É necessário que a gente se interrogue sinceramente. O que eu desejo para a minha vida? E além de nos interrogar, a gente se forçar por uma resposta sincera, sem fingimentos. Quais os meus sonhos de vir a ser? O que para mim, nesse momento da minha vida, é importante? No que eu sonho em me tornar? O que eu sonho em fazer para a minha vida? Para a vida dos que estão à minha volta? E talvez por isso, é bom que a gente pense também sobre essa questão de, às vezes, a gente não ser muito honesto com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com o que a gente deseja. E é sobre fingir e seguir vivendo, né? Às vezes a gente finge que está tudo bem, às vezes a gente finge que aquela coisa não precisa de melhor agora, e a gente vai deixando ela ali do lado, vai deixando, né? Mas sobre fingir, já dizia o poeta, o português Fernando Pessoa, em seu poema Autopsicografia, e eu gostaria que o João passasse, em que o poeta vai dizer que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Toda vez que eu leio esse poema, eu lembro quando a gente vai para o interior, aí a gente vai conversar com aquelas senhorinhas mais de idade, ou com aqueles senhores mais de idade, aí eles falam assim, quando a gente diz alguma coisa, eles falam assim, minha filha, de veras. Aí eu lembro sempre desse poema, né, quando ele fala assim, a dor que devera sente, porque assim, a língua portuguesa, ela permite essas coisas, né, às vezes a gente troca um i pelo um e tá tudo bem. Então, a dor que verdadeiramente a gente sente, quais são as dores que vêm na minha alma? Daí eu me questiono, a dor emocional é privilégio da alma do poeta? A quantas anda o nosso termômetro na hora de mensurar a minha própria dor, a dor do outro, a dor do mundo? A dor do poeta, a gente mensura, admira, sofre junto, enaltece-o, rende-lhe culto, rende-lhe graça pelo seu brilhantismo, né? E ele diz aqui no poema que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que realmente sente. Mas e quanto à minha dor? Será que eu estou sendo sincera em perceber, em pedir ajuda, em tentar resolver, em tentar sanar? E quanto à dor do próximo? Eu terei sido capaz de percebê-la e, em percebendo-a, terei me movido de compaixão para minimizá-la no coração do outro? Será que eu tenho treinado meu olhar para as sutilezas e delicadezas da alma humana? Nesse ponto da minha reflexão, da nossa reflexão, né, eu me recordo de Manuel Bandeira, e aí vou pedir para o João passar novamente, e a belíssima forma com que ele trata a sua dor e o desejo de desistir por vezes que ia em sua alma, né, falando honestamente, e aí eu pergunto honestamente, quem de nós aqui, em um momento de angústia, de trabalho árduo, de provação, nunca pronunciou como o Manuel Bandeira, ainda que em tom de brincadeira? Ele tem um poema que é Vou-me embora para Passárgada. Não sei se todos aqui conhecem, mas lá o Manuel Bandeira, ele diz assim, vou-me embora para Passárgada. Lá
sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou embora para Passárgada. Aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, e quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. É um texto muito bonito e, e eu vou ser sincera, de vez em quando eu falo, vamos embora para Passárgada. Vira e mexe eu falo, vamos embora para Passárgada. Mas aí sim, meu povo, a gente está falando sobre valorização e imortalidade da alma, então por isso não. O poeta não sucumbiu àquele desejo, ele se segurou. Ao contrário do eu lírico, era o eu lírico do poema quem se ressentia da doença. O poeta, o Manuel Bandeira, ele era tísico, definhava-se pela tuberculose. E o eu lírico, então, ele fica muito ressentido dessa situação. Haja visto o odor, o contágio, o horror, o eu lírico coloca para fora toda aquela dor do poeta. O eu lírico era quem não podia pedalar, não podia namorar, não podia nadar, brincar, interagir com o outro. E aí a gente fica pensando, nossa, coisas tão pequenas, né? É tão pequeno, né? Não poder andar de bicicleta, não poder andar, nadar, não poder. A gente fica pensando, né? Coisas pequenas pelas quais o eu lírico deixaria lá, família, trabalho e a existência. É pouco demais, né, gente? Aí é que a gente se engana. Porque essas coisas, elas não são pequenas. E as dores que a falta dessas coisas provocam, elas são gigantescas. E essas dores, elas têm ido muito na alma do outro, da gente, nos dias atuais. E a gente precisa também levar em conta a questão da relatividade gerada pelas experiências individuais. As experiências que eu trago para a minha vida são muito diferentes das experiências que a Voninha leva para a vida dela, das experiências que a dona Neuza leva para a vida dela. Enfim, de cada um de nós aqui, embora seja tudo muito parecido, mas como essas experiências, às vezes a gente cai, está andando, tropeça e cai, podemos os 10 cair em uma única vez, em um único momento, mas cada um vai se ressentir pelaquela queda de um modo diferente. Exatamente por causa das experiências de vida que eu trago em mim, as marcas que a vida vem deixando, as cicatrizes, né? Aquelas feridas mal curadas, que às vezes basta uma picadinha ali e elas vêm à tona novamente, né? O que para mim pode ser uma prova superada, para o outro ainda pode ser um fardo, e vice-versa. Por isso a necessidade da gente treinar o olhar, de ver e sentir a dor do outro, de ofertar um abraço, um colo, um sorriso, um minuto. Às vezes o que o outro precisa de nós não é nada tão grande, é apenas um minuto das nossas 24 horas. Mas ao final, eu acho tão legal isso, que ao final o eu lírico intui, sou amigo do rei. Sou amigo do rei. Percebe a analogia? E aí eu gostaria que o João passasse novamente. Para mim, quando o poeta fala no final essa frase, para mim é como se ele tivesse sinalizando para o eu inconsciente, para o alter ego, sossega, serena, pacifica-te, vamos viver um dia por vez. Para mim, nesse ponto, fica muito clara a representatividade daquela miríade de estrelas dos céus de que nos fala o Evangelho.
as quais estão personificadas na providência divina, que é a amizade do rei. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimentam ao perceber a ordem do comando, espalham-se sobre a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, meus irmãos, quando estivermos a ponto de desistir, lembremos-nos do valor da amizade. Recordemos-nos também do Cristo quando ele pede para que para granjearmos amizades, ou melhor, granjearmos amigos, ainda que com as riquezas da injustiça. Então, que a gente possa granjear amigos. Lembrando que essa fala do Evangelho, ela diz que basta um comando, e essas estrelas cadentes virão iluminar o nosso caminho e abrir os nossos olhos. Se eles dizem isso, como a gente duvidar? Como pensar que estamos sozinhos nesse momento? E a partir dessas reflexões, então, é muito oportuno nos recordarmos que, apesar de nos sentirmos todos como se estivéssemos imersos num cadinho depurador, nós também somos amigos do rei. Ontem, na mediúnica, um espírito falou um negócio tão interessante, e eu fiquei pensando, gente, como ele falou de um negócio que eu já estava pensando aqui, e aí ele falou assim, que nós agora, nesse momento, nós estamos todos como se a gente estivesse dentro de um grande caldeirão, e a gente estivesse no fundo, vendo as bolhas que sobem, e sentindo a pressão, ou seja, que a gente estava assim, naquele caldeirão, amolecendo os nossos corações para o amor, para a verdade, para o bem, né? E eu achei tão interessante porque, desde que eu entrei no movimento espírita, na doutrina espírita, o que eu mais ouço falar é desse cadinho depurador, né? Esse cadinho redentor. E a gente vai lembrar que um cadinho é aquele utensílio que os ourives usam para aquecer o ouro e depurá-lo, né? Tirando ali todas as impurezas, tornando ainda mais precioso, né? Aos olhos do comprador, do colecionador, né? Então, o cadinho que a gente está passando nesse momento, eles têm nos depurado, eles têm nos amolecido, eles têm nos preparado para que a gente possa vivenciar todos aqueles sonhos de vir a ser, né? E nesse momento da nossa conversa, interessa lembrar que nos primórdios da codificação, na Revista Espírita de maio de 1865, Allan Kardec incluiu um capítulo para dissertações espíritas, dentre as quais Mesmer vai trazer uma mensagem muito interessante para a gente, que vem assim, ela vem complementar a nossa fala da noite, e eu gostaria que João passasse. Ela vem complementar a fala da noite, ela vem complementar o que o Evangelho nos fala, e ela vem reforçar uma série de outras ponderações que a gente vai fazendo aqui ao longo da nosso tempo que a gente vai ficar aqui reunido da nossa fala, né? Então, Mesmer vai dizer assim: falar-vos-ei esta noite sobre as imigrações de espíritos avançados que vêm se encarnar sobre a vossa terra. Já esses novos mensageiros retomarão o bastão de peregrino. Já se espalham aos milhares sobre o vosso globo. Por toda parte estão dispostos pelos espíritos que dirigem o movimento da transformação. Ela, a terra, se regozija em recebê-los, porque pressente que vem para conduzi-la à perfeição, tornando-se os guias dos espíritos comuns que têm necessidade de serem encorajados por bons exemplos. Gente, quando o Mesmer fala isso, é um negócio assim tão impressionante, parece que ele estava assim, sentado na tela de um computador, vendo um filme acontecer, né? E assim, 1864, ele já dizia que a gente já passaria por esses momentos de
de muita ebulição que a gente tem passado, os sentimentos, ora tão tristes, ora tão eufóricos, ora a gente está extremamente desenergizado, ora a gente está com pique total, mas então ele vem dizer que esses espíritos de outros orbes, mais um pouquinho mais avançados que o nosso, eles observavam de lá as nossas necessidades e vinham, como peregrinos, renovar a Terra. E o planeta inteiro se felicita pelo fato de recebê-los, porque com essa chegada desses espíritos nobres e benfeitores, nós, o planeta, tudo tenderia a sublimar atitudes, pensamentos, né, gestos, palavras, formas de relacionar, porque eles dizem que uma coisa que ele fala também muito interessante no final é que a gente teria essa necessidade de ser encorajado por bons exemplos, né? E, e a partir dessa fala, que é extremamente consoladora, a gente pensa assim que esses amigos abnegados, de alguma forma, eles tendem a olhar para nós tendo a visão privilegiada, né, porque eles estão do mais alto, ou seja, eles já estão num ponto em que eles já superaram as paixões que agora nos fazem sofrer, é, é, perdas amorosas, perdas financeiras, é, desgastes nos relacionamentos, mudança de trabalho, não poder andar de bicicleta, não poder tomar um banho, perder essa capacidade de ir e vir da locomoção, né? Tudo isso faz com que a gente sofra de uma forma muito terrível, porque a gente ainda está muito apegado às nossas paixões, né? Ao jeito muito próprio de ver a vida meio no terra a terra. E o que eles fazem? Eles vêm, então, nos inspirar, tal como faria o poeta com o eu lírico, né? Eles vêm dizer para a gente, calma, não desejem voltar aos primórdios de Passárgada, do mundo sensório, que valida e reforça as sensações efêmeras da matéria, é que nós estamos tentando elevá-los. Tenham calma, né? Eles vêm também nessa fala, pode passar, João? Eles vêm também nessa fala nos intuir e reafirmar o que diz o Evangelho, além do prefácio, né? Eu, 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 eu fui lá buscando outras falas também, que vêm reforçar essa fala de Mesmer, no capítulo 23, no item 6, então, essa fala de Mesmer, ela vem também ao encontro do que fala esse item, quando revela onde residem os verdadeiros laços de família. Então, a gente vê que não está só na consanguinidade os laços de família. Às vezes está numa amizade sincera e desinteressada, nesses espíritos que fazem esse movimento, né, de vir nos auxiliar, eles que já passaram, superaram essas paixões, agora voltam para nos dar o bom exemplo, né? No capítulo 13, quando, no item 3, quando nos ensina a fazer o bem sem ostentar, né? A gente nem imagina os esforços que esses espíritos amigos benfeitores tentam fazer, fazem para tentar nos auxiliar, para tentar nos mostrar o caminho a seguir, né? Mas eu creio que, sobretudo, no capítulo 2, essa fala está mais contemplada no item 5, ao nos ensinar a caminhar com fé e resignação. Ou seja, em buscar tudo não é em buscar, meu Deus, como fala, que tudo fica na lição de ver a vida sob um prisma mais elevado, né? Quando eles falam para a gente de fé e resignação, é isso, a gente buscar ver a vida de um prisma mais elevado. E passa, João, por favor. E aí, pensando nisso, aí a gente fica, às vezes, pensando, não, eu vou encerrar essa vida e começar outra do zero, quero, né? Quem de nós nunca ouviu alguém num momento de dor, dificuldade, de necessidade, dizer, não, quero começar do zero. Não, só quero fugir da dor. Eu só quero parar de sofrer. Eu só quero diminuir essa angústia que tem aqui dentro de mim. Aí a gente pensa, a vida é uma só. Cada um de nós temos uma única vida.
Após sairmos das mãos amorosas, eu sei que Deus não tem mão, mas por assim dizer, né, das mãos amorosas do Papai do Céu, não temos mais como voltar atrás ou como sair da vida. Independente do número de vezes que tenhamos de encarnar ou desencarnar, a vida é uma só. Nós podemos ter existências, ora no corpo físico, ora fora dela, momentos, mas a vida é uma só. E falando assim da vida, né? Há bem pouco tempo, nós éramos crianças e adorávamos ter sempre alguém para cuidar de nós. Um pouco antes da vinda do Cristo, o governador planetário, nós poderíamos ser considerados crianças, né, que precisavam ser guiadas, protegidas. Hoje, passado esses 2000 anos da sua presença física entre nós, acredito que nós estamos meio que na adolescência, né? Mas ainda nós gostamos de manter um pé, às vezes na infância, muito embora a gente receba constantes advertências, lições e convites que nos direcionam à vida adulta, né? Mas aí, como fazer? Nós temos um caminho evolutivo a percorrer. Seria tão bom se ele se mostrasse claramente, né? Porém, ele não se mostra assim. É aquela coisa, né? Às vezes a gente quer sempre uma receitinha de bolo, um roteirozinho a seguir, né? E a vida, se ela tivesse essa receitinha de bolo, o que nós seríamos? Nós seríamos, acho que, marionetes, né? Nós não teríamos não teria função de ser do livre-arbítrio, né? Essa capacidade de escolher é que me torna único, me torna ímpar aos olhos do Pai, né? Então, assim, por isso mesmo eu acredito que esse caminho que a gente tem de evolução, que a gente tem a percorrer, ele se mostra antes como num labirinto, dentro do qual o nosso score, vou usar uma linguagem agora da financeira, né? O nosso score ele melhora sempre que escolhemos ficar aqui e acertar, porque às vezes fugir é mais fácil, né? Deixar o caminho que a gente está percorrendo para trás, tentar fazer uma outra estrada, às vezes é mais fácil. Mas o que é mais meritório? Será que a gente veio aqui só para fazer o que é fácil ou para fazer o que é certo? E fazer o que é certo não só para mim, mas para todas aquelas pessoas que convivem comigo, para toda aquela coletividade, para o meu lar, para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade, e assim, e a gente vai não crescendo, né? Por que que a gente fala isso? Passa, João, por favor. Porque a vida, ela não acontece só, né? E essa parte do agir é bem geral. A bem de todos, ou melhor dizendo, agir a bem de todos, ela é muito importante. Porque eu não posso querer sair desse labirinto que é estar aqui só, desacompanhada. Porque a vida, como a frase diz, eu achei essa frase tão interessante, eu não sei de quem ela é anônimo para mim, mas eu achei essa frase tão interessante que a vida é coletiva, é solidária, é plena de reciprocidade. Por isso é urgente e necessário aprender a me relacionar com a dor do outro, com a dor do mundo, de modo a minorá-la. E, e deixar de ser só mais um, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou só mais um na multidão. Mas à medida que eu começo a fazer pelo outro aquilo que eu gostaria de fazer, que fosse feito para mim, a gente começa a entender e a minorar e a minimizar essas dores que hoje é tão comum, né? Que faz com que tanta gente esteja meio que como se estivesse imerso numa pandemia, né? De dor, de sofrimento, de desânimo, de vontade de autodestruição. Né? Então, é a gente começar a olhar para o outro, né? Tendo olhos de ver. Bem, voltando à mensagem de Mesmer,
Essa caravana do qual ele fala, ao enxergar as nossas angústias e dificuldades e aflições, elas se movem de compaixão e vêm caminhar conosco. Eu acho isso tão interessante, é aquilo do bom samaritano, né? Eles se movem de compaixão e vêm nos socorrer, nos ensinando pelo exemplo a sair de mim. Quando ele fala isso, eu tomo essa mensagem muito para mim, né? Então eles vêm me ensinar a sair de mim e ir ao encontro do outro, a favorecer o outro com as primícias do que melhor florescer em mim. Vocês se lembram como que as pessoas faziam as oferendas? Eram nas primícias da lavoura, das suas plantações, eles pegavam os melhores grãos, as melhores crias, e ofereciam, né, para o outro. Então, que a gente consiga oferecer as primícias do que há de melhor, a bondade, a humildade, o olhar de afeto, o olhar de atenção, né? Eu brincava essa semana sobre a questão do talento, e ainda há pouco eu falei do talento do João, né? Então, que a gente consiga colocar os nossos talentos, os nossos dons à disposição do outro. O que eu sei fazer? Eu sei fazer um ótimo café. Convide alguém para tomar um cafezinho na sua casa. Eu sei fazer excelentes cálculos. Vá para um lugar em que as crianças estejam tendo dificuldade com a matemática, com a língua portuguesa. Auxilie-as nesse aspecto. Não, eu sou ótimo para cantar. Que a gente vá na casa espírita, ofereça a nossa voz, que a gente vá em algum lugar, não é só na casa espírita, né? Que a gente vá na casa de um amigo, que a gente vá em algum lugar e cante. A música, ela é terapêutica, né? E por que eles fazem isso? Por que eles vêm caminhar conosco? Porque eles já aprenderam a ver do mais alto. Por isso, eles vêm não caminhar por nós ou nos carregar no colo, mas se nos ensinar a acompanhar e fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. Né? E é interessante que às vezes a gente pensa assim, como é que será que a gente pode sentir a presença deles? Né? Aí eu pego muito aquilo que o André Luiz fala lá no Conduta Espírita. Né? Como a gente consegue perceber nesse momento em que às vezes a minha dor, a minha angústia, o meu desespero é tão grande, como que eu posso me sintonizar com alguém que vem de outras esferas, das esferas dos amadores, das esferas dos iluminados, das esferas dos acolhedores, para estar comigo, me ajudando a me colocar de pé. A gente pode sentir a presença deles, conforme André Luiz diz, na arte elevada que estende o poder do amor, na ciência enobrecida que mitiga as dores e encurta distâncias e eleva a inteligência. E isso, na ciência, eu acho fantástico como a gente percebe a presença deles. Tem esse menino aí que inventou Inventou não, como é que fala? Que ele melhorou nessa questão do celular. Como que a vida no planeta melhorou com uma simples ideia, né? Eu esqueci o nome dele. Alguém me ajuda? Eu estou tão esquecida. Você consegue, João Paulo, lembrar como que é o nome daquele menino da telefonia aí, que ele desencarnou há bem pouco tempo de câncer? Que ele até disse que ele trocaria tudo que ele ganhou por um tempo a mais? Enfim, nós podemos perceber a presença desses espíritos amigos benfeitores em todas as áreas. Depois vocês vão se lembrar deles. E é porque o Bill Gates... É porque só tá o nome do Bill Gates na minha cabeça. Steve Jobs. Isso, Steve, exatamente. Eu acho aquele cara lá tão fantástico. Eu sempre que eu me lembro dele, eu tento fazer uma prece por ele, porque eu digo assim, meu Deus, como esse cara melhorou a vida do planeta, né? Se não fosse por ele, a gente não estaria aqui nesse momento, né? Um em São Paulo, outro em Minas, outro em Brasília, outro em Dianópolis, e a gente está todo mundo aqui junto e misturado, né? Na religião, que aliada à filosofia nos ensina a bem relacionar e amar,
a mim mesmo, ao outro e a Deus, porque eu acho que a proposta da religião é isso, né? Da gente não ver é, bairrismos, né? Cada um no seu quadrado, não, é todos num quadrado só, né? Porque eu preciso amar a mim mesmo, mas eu não consigo amar e amar a Deus, mas eu não consigo amar a Deus que eu não vejo se eu não amar ao irmão que eu vejo. A gente percebe também a presença deles nas palavras inauditas, no afago imperceptível, na companhia invisível de todos esses enviados que são também amigos do rei. E aí, João, vou te pedir para passar mais um pouquinho. Eu acho que por conta de tudo isso é que Mesmer vai dizer ao final da mensagem dele, né? Quando compreendermos as leis das relações entre os seres fluídicos e aqueles que conheceis, a lei de Deus estará perto de ser posta em execução, porque cada encarnado compreenderá sua imortalidade, e nesse dia se tornará não só um ardente trabalhador da grande causa, mas ainda um digno servidor de suas obras. Gente, a gente precisa pegar lá na Revista Espírita, até deixei aqui a fonte, outubro de 64, sobre as criações fluídicas. Se a gente puder, o médium é o senhor Delano. Eu não vou... Senhor Delano, olha só que fofinho. Então, assim, peguemos essa mensagem quando estiver nas nossas horas de angústia, as nossas horas de bad, sabe? A gente pegar lá e ver como a gente tem amigos. Que a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode só se apegar com esses bons amigos e a gente vai sentir a energia deles, vai sentir a amorosidade, né? O afago, a palavra, não com o corpo físico, mas através da sensibilidade, através da intuição, através da sintonia de bem que eles trazerem para nós. Por isso, ele fala assim que quando a gente compreender, né, essa relação com esses seres fluídicos, né, que o Evangelho vai dizer que são o quê? Estrelas, né? Então, se a gente começar a se sintonizar com essas estrelas, a gente não se estranhe se nos perguntarem, como eu trouxe alguns poetas, eu não poderia deixar, então, de dizer, ora, direis ouvir estrelas? Certo, certo, perdestes o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem? Que sentido tem o que dizem quando elas estão contigo? E eu vos direi, amai, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. Amemos, pois, meus irmãos, amemos, amemos muito, porque já está escrito que um dia estrelas também todos nós seremos. E na última, João, então, era essa a minha contribuição para a noite de hoje, e eu espero que o Senhor de bênçãos nos abençoe a todos ampla, larga e profundamente. Fica aqui o meu muito obrigado, assim, pela acolhida, e o meu pedido de que, nas horas mais escuras, que a gente tenha a sensibilidade de ver e ouvir estrelas. Muito obrigada.